do salário maternidade. O salário maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 120 dias, com início 28 dias antes e término 91 dias depois do parto, podendo ser prorrogado na forma prevista no parágrafo 3º. Será devido o salário maternidade assegurado especial, desde que comprove o exercício de atividade rural nos últimos 10 meses imediatamente anteriores à data do parto ou do requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que de forma descontínua, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no parágrafo único do artigo 29. Em casos excepcionais, os períodos de repouso anterior e posterior ao parto podem ser aumentados de mais 2 semanas, por meio de atestado médico específico submetido à avaliação médico-pericial. O salário maternidade é devido ao segurado ou assegurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial, para fins de adoção de criança de até 12 anos de idade, pelo período de 120 dias. O salário maternidade é devido ao segurado ou assegurada independentemente de a mãe biológica ter recebido o mesmo benefício quando do nascimento da criança. Para a concessão do salário maternidade é indispensável que conste da nova certidão de nascimento da criança o nome do segurado ou da segurada adotante ou, no caso do termo de guarda para fins de adoção, que conste o nome do segurado ou da segurada guardião. Na hipótese de haver adoção ou guarda judicial para adoção de mais de uma criança, será devido somente um salário maternidade, observado o disposto no artigo 98. O salário maternidade de que trata este artigo é pago diretamente pela Previdência Social. Ressalvadas as hipóteses de pagamento de salário maternidade à mãe biológica e de pagamento ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, nos termos do disposto no artigo 93-b, não poderá ser concedido salário maternidade a mais de um segurado ou segurada em decorrência do mesmo processo de adoção ou guarda, ainda que o cônjuge ou companheiro esteja vinculado a regime próprio de previdência social. No caso de óbito do segurado ou da segurada que fazia jus ao recebimento do salário maternidade, o benefício será pago, pelo tempo restante a que o segurado ou a segurada teria direito ou por todo o período, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha a qualidade de segurado, exceto no caso de óbito do filho ou de seu abandono. O pagamento do benefício nos termos do disposto no caput deverá ser requerido até o último dia do prazo previsto para o término do salário maternidade originário. Os requerimentos de salário maternidade efetuados após a data prevista no parágrafo 1º serão indeferidos. O benefício de que trata o caput será pago diretamente pela Previdência Social durante o período entre a data do óbito e o último dia do término do salário maternidade originário e corresponderá a remuneração integral, para o empregado e o trabalhador avulso, observado o disposto no artigo 248 da Constituição e no artigo 19, e ao último salário de contribuição, para o empregado doméstico, observado o disposto no artigo 19, e a 1/12 a voz da soma dos 12 últimos salários de contribuição, apurados em período não superior a 15 meses, para o contribuinte individual, o facultativo ou o desempregado que mantenha a qualidade de segurado, nos termos do disposto no artigo 13 e ao valor do salário mínimo, para o segurado especial que não contribua facultativamente. Aplica-se o disposto neste artigo ao segurado ou assegurada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. A percepção do salário maternidade, inclusive nos termos do disposto no artigo 93-b, está condicionada ao afastamento do trabalho ou da atividade desempenhada pelo segurado ou pela segurada, sob pena de suspensão do benefício. O salário maternidade para a segurada empregada consiste numa renda mensal igual à sua remuneração integral e será pago pela empresa, efetivando-se a compensação, observado o disposto no artigo 248 da Constituição, quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, devendo aplicar-se a renda mensal do benefício disposto no artigo 198.
A empregada deve dar quitação à empresa dos recolhimentos mensais do salário maternidade na própria folha de pagamento ou por outra forma admitida, de modo que a quitação fique plena e claramente caracterizada. A empresa deve conservar, durante o prazo decadencial de que trata o artigo 348, comprovantes dos pagamentos e atestados ou das certidões correspondentes para exame pela fiscalização. Compete à interessada instruir o requerimento do salário maternidade com os atestados médicos necessários. Quando o benefício for requerido após o parto, o documento comprobatório é a certidão de nascimento, podendo, no caso de dúvida, a segurada ser submetida à avaliação pericial junto ao Instituto Nacional do Seguro Social. O início do afastamento do trabalho da segurada empregada, inclusive da doméstica, será determinado com base em atestado médico ou certidão de nascimento do filho. O salário maternidade da segurada empregada será devido pela Previdência Social enquanto existir relação de emprego, observadas as regras quanto ao pagamento desse benefício pela empresa. Durante o período de graça a que se refere o artigo 13, a segurada desempregada fará jus ao recebimento do salário maternidade, situação em que o benefício será pago diretamente pela Previdência Social. A segurada que exerça atividades concomitantes fará jus ao salário maternidade relativo a cada atividade para a qual tenha cumprido os requisitos exigidos, observadas as seguintes condições. Na hipótese de uma ou mais atividades ter remuneração ou salário de contribuição inferior ao salário mínimo mensal, o benefício somente será devido se o somatório dos valores auferidos em todas as atividades for igual ou superior a um salário mínimo mensal. O salário maternidade relativo a uma ou mais atividades poderá ser inferior ao salário mínimo mensal. O valor global do salário maternidade, consideradas todas as atividades, não poderá ser inferior ao salário mínimo mensal. Nos meses de início e término do salário maternidade da segurada empregada, inclusive da doméstica, o salário maternidade será proporcional aos dias de afastamento do trabalho. O salário maternidade da segurada trabalhadora avulsa, pago diretamente pela Previdência Social, consiste em renda mensal igual à sua remuneração integral, observado o disposto no artigo 19, e, hipótese em que se aplica a renda mensal do benefício disposto no artigo 198. O salário maternidade devido à empregada do MEI, de que trata o parágrafo 26 do artigo 9º, será pago diretamente pela Previdência Social, e o valor da contribuição previdenciária será deduzido da renda mensal do benefício, nos termos do disposto no artigo 198. Caberá ao MEI recolher a contribuição previdenciária a seu cargo durante a percepção do salário maternidade pela segurada a seu serviço. O salário maternidade devido à empregada intermitente será pago diretamente pela Previdência Social, observado o disposto no artigo 19, e o valor da contribuição previdenciária será deduzido da renda mensal do benefício, nos termos do disposto no artigo 198, e não será aplicado o disposto no artigo 94. O salário maternidade de que trata este artigo consiste na média aritmética simples das remunerações apuradas no período referente aos 12 meses que antecederem o parto, a adoção ou a obtenção da guarda para fins de adoção. Na hipótese de empregos intermitentes concomitantes, a média aritmética a que se refere o parágrafo 1º será calculada em relação a todos os empregos e será pago somente um salário maternidade. A contribuição previdenciária a cargo da empresa terá como base de cálculo a soma das remunerações pagas no período de 12 meses anteriores à data de início do salário maternidade, dividida pelo número de meses em que houve remuneração. O salário maternidade devido à empregada com jornada parcial cujo salário de contribuição seja inferior ao seu limite mínimo mensal, observado o disposto no artigo 19, será pago diretamente pela Previdência Social, e o valor da contribuição previdenciária deverá ser deduzido da renda mensal do benefício, nos termos do disposto no artigo 198. Na hipótese de empregos parciais concomitantes, se o somatório dos rendimentos auferidos em todos os empregos for igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, o salário maternidade será pago pelas empresas, observado o disposto no inciso 2º do caput do artigo 98. Para fins do disposto no parágrafo 1º,
A empresa que pagar remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição deverá exigir da empregada a cópia dos comprovantes de pagamento efetuado pelas demais empresas. Cabe à empresa recolher a contribuição previdenciária a seu cargo durante a percepção do salário maternidade pela segurada a seu serviço, mesmo na hipótese de o benefício ser pago pela Previdência Social. A contribuição a que se refere o parágrafo 3º terá como base de cálculo a remuneração integral que a empresa pagava à empregada antes da percepção do salário maternidade. Na hipótese prevista no caput, o valor do salário maternidade será de um salário mínimo. A empresa deverá conservar, durante o prazo decadencial de que trata o artigo 348, os comprovantes de pagamento a que se refere o parágrafo 2º, para exame pela fiscalização. O salário maternidade, observado o disposto nos artigo 35, artigo 198, artigo 199, artigo 199-A ou artigo 200, pago diretamente pela Previdência Social, consistirá no valor correspondente ao do último salário de contribuição, para a segurada empregada doméstica, observado o disposto no artigo 19, e em um salário mínimo, para a segurada especial, em 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição, observado o disposto no artigo 19, e, apurados em período não superior a 15 meses, para as seguradas contribuinte individual e facultativa e para a desempregada que mantenha a qualidade de segurada na forma prevista no artigo 13. O documento comprobatório para requerimento do salário maternidade da segurada que mantenha esta qualidade é a certidão de nascimento do filho, exceto nos casos de aborto espontâneo, quando deverá ser apresentado atestado médico, e no de adoção ou guarda para fins de adoção, casos em que serão observadas as regras do artigo 93-A, devendo o evento gerador do benefício ocorrer, em qualquer hipótese, dentro do período previsto no artigo 13. O salário maternidade não pode ser acumulado com benefício por incapacidade. Quando ocorrer incapacidade em concomitância com o período de pagamento do salário maternidade, o benefício por incapacidade, conforme o caso, deverá ser suspenso enquanto perdurar o referido pagamento, ou terá sua data de início adiada para o primeiro dia seguinte ao término do período de 120 dias. A segurada aposentada que retornar à atividade fará jus ao pagamento do salário maternidade, de acordo com o disposto no artigo 93. Obrigado e até breve.